Sicoote é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aponta seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela e joga com responsabilidade, hein? Dívida do Corinthians segue em crescimento e alcança 2,7 bilhões de reais, cara. Que isso, cara. Vamos fazer um bingo aí. Até dezembro bate 3, hein? Que tal? Tem que rolar uma odd lá na Bet Nacional, pô. Acho que não bate. Acho que não bate isso tudo, não. Olha, não sei, hein? Não, dezembro vai bater ali 2,850. É isso. Bom, vamos ler a notícia aqui do Bruno Cassucci, ou Cassucci, não sei como se pronuncia, que é setorista lá do Corinthians. A dívida do Corinthians segue em crescimento e alcançou o patamar de 2,7 bilhões. A informação consta no balancete financeiro de julho. É de julho esse daqui. Então eu acho que em dezembro vai bater 3, cara. Olha, presente de Natal, pô. 3 bi. Histórico. Eu acho que vai bater. De tudo que o Corinthians tem que pagar, 655 milhões são referentes ao financiamento da Neoquímica Arena. Ou seja, muita gente fala que o grande problema do Corinthians é a dívida da Arena, mas a dívida da Arena, cara, é quase um quarto da dívida só. Então é muito dinheiro, mas é uma dívida escalonada, né? São muitos anos para pagar. Então o problema do Corinthians não é essa dívida, assim. Claro que contribuiu para o caos e tal, mas, cara, não é o grande problema do Corinthians. Porque eu acho que estava escalonado, inclusive, em parcelas anuais de 17 milhões de reais, assim. Então era super tranquilo do Corinthians pagar isso com a própria renda da Arena. O restante da dívida é de obrigações do clube, como impostos, empréstimos, pendências com outros clubes e direitos de imagem de jogadores. O balancete também mostra que, até julho, o Corinthians registrou déficit de 103 milhões. A previsão do clube é terminar 2025 com um retorno financeiro negativo em 83 milhões. Tem vídeo nosso falando disso, que o Corinthians previa um superávit no ano de 30 milhões de reais e vai terminar com um déficit de 83. É uma diferença aí de 120 milhões de reais no previsto para o atual. Aqui tem um gráfico da evolução da dívida bruta do Corinthians e da Arena. Em 2021 era 1,6 bi, que é bastante. Mas aqui, ó, era 600 milhões da Arena. E esses 600 milhões ele foi ficando. 1,7 bi em 2022, sendo 686 da Arena. Em 2023 chegou a 1,9 bi, estava quase batendo dos dois. E 700 milhões da Arena, 1,2 do clube. Em 2024 chegou a 2,5 bilhões e aí já 1,9 bilhão de dívida do clube e 668 da Arena, ou seja, diminuiu a dívida da Arena. Foi a renegociação que o Corinthians fez e conseguiu baixar um pouco essa dívida aqui. Em 2025 a dívida do clube subiu para 2 bilhões e da Arena baixou para 655. O resultado operacional, sem considerar despesas financeiras, amortizações e depreciações, foi de apenas 3 milhões de déficit. Porém, o Timão teve um gasto de mais de 121 milhões de reais com juros. O clube social segue no vermelho e teve até julho um resultado operacional negativo de 26 milhões. Já o departamento de futebol teve superávit de 13 milhões. Na semana passada, o Corinthians criou um comitê de planejamento estratégico e reestruturação financeira para, segundo o presidente Osmar Stabile, garantir o equilíbrio e a sustentabilidade a longo prazo do clube. O Omar Stabile, que também é conhecido como o Bolsonaro da Fiel, né? É a cara do Bolsonaro, cara. Impressionante. O grupo estará... Milico, né? Exatamente. O grupo estará diretamente subordinado à presidência e auxiliará a diretoria financeira com medidas que possam melhorar a gestão, reduzir despesas e aumentar receitas, com um olhar mais técnico sobre o mercado financeiro. Impactos esportivos. Corinthians tem um transfer ban em vigor desde 12 de agosto, em razão de uma dívida de cerca de 40 milhões com Santos Laguna, do México, pela compra de Félix Torres. Há uma segunda proibição de registro de jogadores a caminho, porque a Corte Arbitral do Esporte, CAS na sigla em inglês, negou um recurso do Corinthians e condenou o clube a pagar 41,3 milhões a Matias Rojas. Se não houver pagamento ou acordo com o jogador, o clube receberá o segundo transfer ban. Ainda 4 condenações na FIFA que estão sob óticas, sob análise do CAS.
23,35 milhões de reais ao Tajeres da Argentina pela contratação do meio argentino Rodrigo Garro. 6,76 milhões de reais ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia pelo empréstimo do Maicon. São 2 anos de empréstimo do Maicon. Exatamente. Agora ninguém. 8 milhões ao Philadelphia Union dos Estados Unidos pela contratação do meia venezuelano José Martinez. 6,25 milhões ao Midtjylland da Dinamarca pela contratação do volante Charles. Situação periclitante do Timão, hein, Felipe? Cara, eu tô rindo de desespero, assim, juro pra vocês, não é porque o Corinthians é rival do Palmeiras e nem nada. Cara, mas é assustador, velho. Assustador, assim. A dívida só cresce, mano. Eu fui olhar aqui a tal da vaquinha da Arena, ela estacionou em 41 milhões, assim. Eu lembro que ela começou a 1.000 por hora ali, uma puta campanha de influenciadores e tudo mais. A gente recebeu até o Badawi, vocalista do CPM 22, corintianaço. Foi ao nosso podcast com a camisa do Doi Arena e tudo mais. Cara, e não fez sequer cócegas na dívida da Arena do Corinthians. E assim, esse número, 121 milhões só de juros, cara, isso é assustador, velho. É isso. Isso asfixia o clube. O clube não consegue respirar. Cara, a situação do Corinthians é um negócio. É que assim, a sorte, entre aspas, é que o Corinthians fatura muito. Por isso que Sim. o clube consegue continuar até certo ponto competitivo em algumas competições, sobretudo mata-mata. Ganhou o Campeonato Paulista do próprio Palmeiras e tá aí a 2 jogos de chegar a uma final de Copa do Brasil. Depois de 2 anos, se eu não me engano. Porra. O Mas, Corinthians, assim, ele chega muito na semi, né? Acho que são 4 de 5 Copas do Brasil chegando na semifinal nos últimos anos. Sim. O que traz uma premiação muito boa, porque a Copa do Brasil paga muito bem. Mas, de fato, assim, o Corinthians, ele precisa estancar a sangria, cara. Mas assim, a médio e longo prazo, se pega uma temporada que o time em campo não vai bem, que você não consegue ter um Garro mais, você não consegue ter um Yuri Alberto, um próprio Memphis, que são as referências técnicas desse time, cara, você pega uma temporada assim e cai no Campeonato Brasileiro, meu irmão, acabou, velho. Acabou. Acabou, assim. Acabou. Com Pra dívida explodir, porra. Com receitas reduzidas numa Série B, assim, seria, cara, impagável, assim. É coisa de virar SAF e fazer renegociação de dívida, assim, tipo, porque é o único caminho. Porque hoje o Corinthians, a gente debateu muito aqui, eu e o Rodolfo, o caminho pro Corinthians hoje é poupar 30% do que ganha, cara. O Corinthians precisa fazer caixa por ano de 300 milhões. E se virar com... mas assim, eu acredito que com os jogadores que você já tem e 700 milhões por ano disponível para você gastar, dá para fazer um trabalho que você não precise passar por sufoco, assim, lutar para não cair, etc. Não precisa. Com 700 milhões com 700 milhões de orçamento, dá para você manter um time ali que pegue G6, sabe, um possível G8, né, porque cada vez mais vai mais times do Brasileirão para Libertadores, por conta das vagas extras que o Brasil tem. Então, eu acredito que com esse orçamento dá para fazer um trabalho, se você for profissional e olhar o gasto assim com lupa, dá para você fazer um trabalho melhor do que o Corinthians tem feito, gastando mais do que arrecada, né? Inclusive, falando nisso, tem uma outra notícia no UOL, do Léo Burlá, Lívia Camilo e Renan Liscay. Corinthians estoura cota da Nike e apura destino de materiais esportivos. É mais um problema lá no Corinthians, porque a cota anual de produtos, ou seja, o quanto o Corinthians tem a receber de material esportivo, porque o contrato de patrocínio ele é formado por 2 valores. O valor que a marca vai pagar, a Nike vai pagar 25, 30, 50 milhões de reais por ano, mais X em material, que é o material que vai para o jogo, o material que o time usa como marketing para dar para parceiros, etc. Essa cota do Corinthians era de 4 milhões, valor que foi superado entre janeiro e o início de setembro. E aí agora o Corinthians está tentando entender
onde que foi parar esses materiais, porque 4 milhões era para fazer o ano inteiro. Então é mais um problema do Corinthians aí que vive aparecendo essas coisinhas, assim, você vai somando, é um presidente que gasta no cartão corporativo, é o outro que faz um negócio com um intermediador meio estranho e tem que pagar uma bolada para esse intermediador, aí é um contrato estranho de patrocínio que te vê uma dívida, em vez de você receber dinheiro, você tem que pagar a empresa, você tem que romper um contrato. Então o Corinthians foi acumulando pequenos problemas e agora tá nessa situação. Cara, você consegue ver uma luz no fim do túnel de resolução a médio e curto prazo para essa dívida? Ou a tendência é ela explodir, bater 5 bilhões, por exemplo, daqui 2 anos, 1 ano e meio? Cara, Porque eu lembro que eu e o Rodolfo, a gente reagiu a uma projeção do grande César Grafietti, e ele falou que a partir do meio do ano passado, do meio desse ano, o Corinthians ficaria inviável, do jeito que estava indo. cara. Ficaria inviável do ponto de vista de você, vamos tentar pagar aqui, mas o cobertor tá tão curto que você cobre uma dívida e tem um mundaréu de outras dívidas para serem cobertas de novo. Você não consegue respirar, cara. Você não consegue respirar. Como que vai montar? Cara, eu fico pensando assim, como montar elenco e trazer jogadores bons para continuar minimamente competitivo, sobretudo em Copas, com um nome assim, sujo no mercado. Porque o Corinthians tá parafraseando a vida comum do brasileiro, o Corinthians tá com o nome sujo na praça, velho. O Corinthians tá devendo todo mundo, compra jogador e não paga, tá com dívida com o empresário. Porra. Dívida com o jogador, né? O próprio Memphis tem valores a receber. Então, imagina você liga pro Renan Rodrigues, que joga no Mirassol, destaque do campeonato, fala com o empresário dele, sou aqui do Corinthians, quero contratar o Renan aí. Pô, desculpa, Corinthians, a gente não negocia com um caloteiro. Não, mas, cara, você acha que não rola isso? Não rola porque o nome Corinthians é muito grande, cara. É um clube muito grande, então... Por mais que o jogador não receba de imediato, e muitos deles sabem que não vão receber, e que vai ter problema para receber, etc., vai receber depois no futuro, na justiça e tudo mais. Então, jogador acaba indo porque é uma vitrine muito grande, né? Você sair do seu exemplo aí, sair do Mirassol pro Corinthians, é um negócio muito grande. Então, claro, é importante pra carreira dele. Por mais que ele fique 1 ano ali no Corinthians sem receber, se ele for bem, é uma ponte pra Europa, a Arábia, enfim, para outros mercados que ele não tem no Mirassol. Então ele acaba indo. Isso é um ponto. Agora, sobre o Corinthians ser financeiramente sustentável ou capaz de operar no dia a dia, eu vejo um cenário cada vez mais longe. E se chegar nesses 3 bilhões aí que a gente projetou, entre aspas, né, apostou aí até o final do ano, cara, são 3 anos cheios do faturamento do Corinthians, mais ou menos. Cara, assim, o clube vai precisar tomar atitudes drásticas, vender jogador da base, vender ativos, vender Yuri Alberto, Garro e afins, para o time conseguir respirar. É mais ou menos a operação Paulo Nobre ali, que o Palmeiras não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Então, secou todas as torneiras. O próprio Paulo Nobre fala que para 2014, que era o ano do centenário, era um ano importante, o time ia ser o mais fraco possível para tentar sobreviver. Que aí em 2015 as coisas iam dar uma aliviada. E de fato aconteceu. Então o Corinthians precisa passar por um processo desse agora. Precisa estancar a sangria, segurar todos os gastos para ver se consegue ter um futuro um pouco mais disposto a brigar nas posições que o Corinthians se acostumou a brigar nos últimos 20 anos. Eu duvido a torcida entender isso, cara. Complicado, sempre complicado, cara. Corinthians montar um time fraco e ficar afundado na zona de rebaixamento como ficou boa parte do campeonato passado, e só saiu porque o Augusto gastou e investiu em jogadores, inclusive tá aí, alguns ele nem pagou, alguns o Corinthians nem pagou. O Corinthians só escapou justamente por isso, porque fortaleceu o time
e na reta final conseguiu engatar uma sequência ali e escapou da zona de rebaixamento. Se montar um time fraco, cara, capaz de cair, velho. Capaz de cair. O Palmeiras deu uma sorte desgraçada em 2014. Foi a menor pontuação que um time se salvou na era dos pontos corridos, velho. 40 pontos. Exatamente. Viva Thiago Ribeiro, que não fez tanta diferença, mas amém. Não, o empate salvava. É Isso isso. é uma falácia dos santistas.